Olá, IPCA! Hoje é quarta-feira, dia 22 de maio de 2013. Estamos juntos há 395 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 7 a 9 do livro de Deuteronômio. Moisés continua nestes capítulos do seu segundo sermão, ali nas planícies de Moabe, na Transjordânia, exortando o povo à obediência. E no capítulo 7 vai falar sobre a infidelidade, que é um grande perigo para o povo de Israel quando o povo de Israel cruzar o Jordão e tomar contato com as nações idólatras que lá habitam. A exortação é para que o povo que foi exortado nos capítulos anteriores a manter a obediência a Deus e a amar a Deus de todo o coração, a exortação é para que esse povo, cruzando o Jordão e tomando contato com as culturas cananeias, não absorva a idolatria que reina ali. Então, a ordem expressa no verso 2 do capítulo 7 é que aquelas nações sejam totalmente destruídas, bem como seus ídolos, bem como as suas imagens, e que não haja aliança, inclusive, dos israelitas com aquele povo através de casamentos, de tal forma que aquele povo venha a seduzir Israel à idolatria, como já havia acontecido no caso de Baal Peor, como já lemos lá no livro de Números. Então, você lendo isso, mais uma vez, é levado a pensar que há uma certa maldade da parte de Deus aqui, quando se fala em destruir as nações, ou que há aqui um certo preconceito étnico, ou até mesmo um racismo, mas a ideia é clara, é que estas nações estão debaixo do juízo de Deus. Quando Deus prometeu a terra de Canaã a Abraão, lá atrás, cerca de 600 anos para trás, você vai ver que Deus havia falado que a medida da iniquidade daquelas nações ainda não havia se enchido. E então que Deus haveria de julgar aquele reino idólatra, tirando-o dali da terra de Canaã, que era uma terra especial para o Senhor. E Deus ia dar aquela terra para a sua nação, para que ali Israel vivesse em santidade. Note que não há nenhum preconceito étnico, nada disso envolvido, até mesmo porque se Israel cometesse idolatria naquela terra, até mesmo o povo de Israel sofreria o juízo de Deus. E essa então é a advertência de Moisés. Eles estão sendo tirados dali e você vai destruir aquelas nações dali por causa de sua idolatria. E cuidado, entrando lá não absorva este costume, senão o mesmo tipo de juízo virá contra você. É por isso que, mais uma vez, ainda que de passagem, não da maneira mais formal no livro, isso vai acontecer lá no capítulo 28, Moisés fala aqui em bênçãos da obediência e em maldições da desobediência. O verso 13 do capítulo 7 fala: Ele te amará e te abençoará se você obedecer. Mas o verso 26 fala que Deus vai amaldiçoar o povo se o povo desobedecer. Tudo isso então é a ideia. Cuidado, você vai entrar em Canaã, mas Canaã não deve entrar em você. Você vai destruir a idolatria de Canaã e você vai ser o meu instrumento de juízo para com essas nações, mas você não absorva as práticas delas, senão o meu juízo virá sobre você, ó Israel. Então, o capítulo 8 fala mais um pouco sobre isso, sobre guardar-se e não se esquecer de Deus e de que tudo aquilo acontecia por causa da mão de Deus. E o verso 5 dá uma advertência então. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Deus estava chamando Israel para ser o seu povo, o seu filho, mas haveria de disciplinar Israel caso Israel absorvesse a cultura cananita. O povo, portanto, deveria se lembrar, deveria não se esquecer. Manifestações deste mandamento acontecem por todo este capítulo 7, por todo o capítulo 9, 8 e 9. Veja aqui no capítulo 7, verso 18. Lembrar-te-ás do que o Senhor teu Deus te fez. Verso 2 do capítulo 8. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Verso 11 do capítulo 8. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus. Verso 14. Não aconteça de que se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor. Verso 18 do capítulo 8. Antes te lembrarás do Senhor. Verso 19. Se te esqueceres do Senhor teu Deus. A ideia, portanto, é cuidado, cuidado, porque nós temos memória curta. Cuidado, você vai atravessar o Jordão, como diz o verso 1 do capítulo 9. Hoje, Israel, você está passando o Jordão.
Cuidado para você não se esquecer, não absorver a cultura de Canaã, porque Deus vai disciplinar você. Você está sendo um instrumento de juízo de Deus sobre essas nações idólatras. Mas cuidado para você não se esquecer desta verdade. O verso 5 do capítulo 9 mostra bem isso. Diz assim: não é por causa da tua justiça, Israel, nem pela retitude do teu coração que você entra para possuir essa terra, mas é por causa da maldade dessas nações que o Senhor teu Deus está lançando estas nações de diante de ti, e para confirmar a palavra que ele deu a Abraão, Isaque e Jacó. Note, portanto, que nós temos aqui princípios teológicos maravilhosos. Israel não tem mérito diante de Deus. É o amor soberano e eletivo de Deus que recai sobre essa nação. Não é porque ela era bela, numerosa ou formosa, mas porque Deus a amou soberanamente. E agora Israel entrava na posse da terra, não por causa de seu mérito, mas porque Deus julgava aqueles que estavam ali. E então Israel deveria ter isso em mente e se comportar direito ali e usar bem a sua oportunidade. Era para se lembrar e não se esquecer. Coisas que mais uma vez aparecem no capítulo 9, como você vê no verso 7. Lembrai-vos e não vos esqueçais de tudo que vocês fizeram no passado. Lembrai-vos da aliança, algo que é mencionado também aqui no capítulo 9, no verso 11, que é mencionado no capítulo 8, no verso 18, e assim por diante, como já vimos nos textos anteriores. Deus tem uma aliança com você, vai cumprir a sua promessa, mas isso é por causa do mérito de Deus e não seu. E você está entrando na terra do outro porque Deus está julgando o outro. Então preste atenção e não absorva a cultura do outro para você não incorrer no mesmo juízo. Deus vai disciplinar você como um pai disciplina um filho a quem ele ama. Isso tudo deve nos levar ao temor de Deus, deve nos levar a um exercício de memória constante. Devemos constantemente estar reforçando nossa memória na presença de Deus e procurando ler e voltar à Escritura e dominicalmente estar na casa de Deus, sendo lembrados das suas verdades. Deveria nos levar ao temor, mas também à gratidão quando Deus nos corrige, mostrando que Ele nos ama como um Pai que nos escolheu soberanamente e quer o nosso bem, ainda que venhamos a sofrer por conta dos nossos pecados. Esse não é um sofrimento sem esperança. Não é o juízo de Deus como acontecia com o juízo de Deus sobre os cananeus, mas é a disciplina de Deus como haveria de acontecer caso Israel se desviasse do caminho e se esquecesse do Senhor. Que Deus então nos abençoe nessa leitura e amanhã, se Deus quiser, a gente volta para ler a partir do capítulo 10. Bom estudo para você e até lá.